Miau, miau, gente, sou aqui o Kim. Tô aqui pra mais um vídeo, vai ser outro vídeo falando de Fear Hunger. Eu realmente tô gostando de falar desse tema e tô vendo que tá tendo bastante resultado aqui no canal. Então, vocês gostam, eu gosto, então eu vou continuar fazendo vídeo. Dessa vez, eu quero falar um pouco sobre as divindades de Fear Hunger, de toda a mitologia que elas têm. Eu vou falar da grande parte dos deuses que são conhecidos, mas não vou falar muito sem a lore deles, senão esse vídeo é enorme, porque tem muita gente pra falar aqui. Mas espero que vocês gostem. E lá vamos nós. Pois bem, vamos começar falando sobre os deuses antigos. Só para dar uma explicada, no mundo de Fear Hunger não tem uma religião unificada, são vários cultos a diversas divindades. E nesse mundo, os deuses antigos são considerados os verdadeiros deuses, e como tais, eles geralmente representam conceitos básicos do nosso mundo. A gente tem conhecimento dos dois jogos de mais ou menos uns 5 deuses, mas não sabe direito quantos são no total. Especulou-se que seja talvez 10, porque no Museu Nacional de Boêmia a gente encontra um relógio que tem uma placa e nela tem um desenho de 10 símbolos, e a gente sabe que, tipo, 5 deles são os deuses antigos que a gente conhece, então imagina-se que deve ter mais outros 5 deuses. Mas ainda não sabe ao certo, tem que esperar o Miro lançar mais conteúdo sobre o jogo. Gorgoroth, ou o Destruidor do Homem, ele é um deus antigo que representa a destruição e o sacrifício humano. Ele basicamente pede para os seus cultadores que eles derramem sangue em seu nome em troca de poderes e magias, como as magias de sangue, no geral, no jogo, são realmente derivadas dele. Ele é um deus considerado muito curioso, mais do que os outros deuses, e que, para aliviar o medo dele, ele costumava vestir corpos de gente morta por algum motivo. Tem até gente que acredita que ele ainda tá na Terra, andando entre os homens, mascarado por pele de pessoas mortas e corpos pendurados. Mas como alguns outros deuses que a gente vai ver depois, parece que ele meio que desapareceu e tudo que resta é só um resquício da sua força do que ele foi antes. Sylvan, a deusa do amor e da fertilidade, foi quem criou os homens e as mulheres no início de tudo. Ela queria só receber o amor que ela dava para suas criações, ela queria receber um amor igual, só que com o tempo ela percebeu que nunca ia receber esse amor, e ela começou a ter um amor meio obsessivo pela humanidade, e foi quando ela criou a magia do amor, que acabou corrompendo a humanidade e simplesmente começou um ciclo de orgia, e você ia na rua e só tinha gente num ato ali, loucura total, muita gente morreu, mas depois que isso acabou, ainda continuou tendo gente que cultuava ela, fazendo esse tipo de coisa. A gente encontra esse pessoal no primeiro jogo usando aquelas máscaras de coelho no bosque lá e tudo mais, fazendo aquele tipo de coisa. Mas no mundo do Fear Hunger, ela é quem nos dá magias de cura no geral. Vinushka, eu acho que é assim que se fala, seria o deus da natureza. Seria um tipo de descendente do Gorgoroth da Sylvan. Ele tem uma aparência que é mutável, assim como as plantas de uma região mudam de um lugar para o outro, ele também muda. Ele também é conhecido por ter um temperamento bem volátil. Ele aparece mais no segundo jogo, onde a gente, por exemplo, tem a Olivia, a botânica, que pode endeusar esse deus dependendo do caminho que você escolha. Ele basicamente deusa as plantas. Her, o deus da lua ou o deus malandro, ele é o grande centro das atenções no segundo jogo, porque ele que causa o festival Termina, mas ele é um dos últimos deuses que ainda fica na Terra observando o que está acontecendo com os humanos, e ele não participava da ordem mundial, e ele era contra a ascensão dos humanos à divindade. Ele não queria dividir o poder dos deuses antigos com os humanos. Por isso, ele sempre vivia tentando minar essa grande velocidade dos homens, tendo, por exemplo, a Lady of the Moon e o Pocket Cat como seus servos, que ambos eram empenhados em matar crianças para ter menos humanos com chance de ascensão.
O Deus das Profundezas. Ele é um ser gigante adorado por párias deixados na escuridão. Ele é um deus meio que esquecido, que não é muito conhecido no mundo de Firelhanger. Ele pode ser encontrado na própria masmorra do Medo da Fome, no primeiro jogo, onde ele está adormecido no altar da escuridão. A gente meio que entra dele em algumas partes do jogo, e a gente meio que mata ele, destruindo os 3 corações dele que estão espalhados pelo mapa. Ele não muito bem morre, porque os deuses antigos não morrem, mas é o que a gente vai falar mais pra frente desse vídeo. Por enquanto é só isso. Agora, dentro dos deuses antigos, a gente meio que tem uma subcategoria que são os deuses ascendidos. No primeiro jogo, meio que dava a entender que eles ainda eram considerados deuses antigos, mas no primeiro meio que foi criada essa subcategoria sobre os deuses ascendidos para diferenciar eles do resto. Mas basicamente eles são deuses que foram ascendidos, como o próprio nome diz, porque eles antigamente eram mortais que de alguma forma se tornaram deuses. Seja num processo de ascensão que envolvia assumir o manto de um deus ou ser gerado por um. Como os deuses antigos, eles tinham uma base de poder igual, assim como eles também tinham cultos e práticas religiosas praticadas pelos humanos, que indicavam que os dois tinham o mesmo patamar de igualdade. Almer. Um dos poucos deuses ascendidos que a gente conhece e um dos mais antigos. Ele é basicamente Jesus de Firelhanger. Ele nasceu em Jataia, criado por uma mãe virgem que supostamente foi gerado por um deus falso. Ele reuniu 12 apóstolos para derrubar a velha ordem. Os reis dos túneis corruptos não gostaram disso e um dos 12 apóstolos traiu ele falando onde ele estava para esses caras que mataram ele. E daí, quando ele foi morto e exposto numa cruz, ele acabou ascendendo à cidade dos deuses, Mahabre. E lá ele teria ascendido e voltado para o seu corpo, onde ele se juntou com seus outros 11 apóstolos que não traíram ele e matou os sultões e também se vingou do cara que traiu ele. É um pouquinho diferente dos nossos dois, né? Mas enfim, o ano 0 desse jogo marca o nascimento do seu novo eu, que é o início do calendário. Eles dizem que os restos mortais ainda estão na antiga tumba, escondidos em algum lugar perto da cidade de Mahabre. No segundo jogo, deixa meio claro que o culto dele meio que vira o cristianismo no nosso mundo. Se torna um dos deuses mais cultuados, onde você vê a cruz dele por aí em todo lugar. A deusa do medo e da fome. Essa daqui é uma das deusas ascendidas com bastante lore também, que, assim como a Mir, ela nasceu como uma humana. Ela primeiramente era a garota que a gente encontra no primeiro jogo, que ela seria filha da deusa Nilvan, com Legard, onde a Nilvan meio que não queria morrer e deixar seu legado morrer junto com ela, então ela tentou fazer a filha dela para que ela ascendesse. E a garota ela acabou nascendo com a alma antiga, e que quando fica junta com a alma do Deus das Profundezas que você meio que mata, e assim que você entra dentro dele e entra lá no meio do altar da escuridão, ela acaba ascendendo e virando a sua nova deusa do medo da fome. E como ela foi uma garota que basicamente viveu a vida inteira na miséria, tudo que ela conhece foi miséria, então ela nunca viu a esperança na vida dela. Mas por algum motivo isso tornou ela uma grande deusa, porque ela começou a deixar os humanos viverem de um jeito melhor, motivou eles a sair da era medieval e entrar na era da modernidade e acabar com o sofrimento. E uma curiosidade é que o sigilo dela é meio que o sigilo do Deus das Profundezas, que é um R espelhado, que daí fica meio que um R contra o R, meio que forma o M de término. É isso aí. Agora vamos falar sobre os novos deuses. Assim como os deuses ascendidos, eles eram mortais, mas que eles ascenderam através do trono da ascensão que fica na antiga cidade de Mahabre. Eles se tornam seres divinos, mas seu poder nunca alcança o termo do poder dos deuses antigos, e mesmo sendo meio que imortais, uma hora eles acabam
meio que morrendo, mas eles vão para um outro salão onde ficam todos eles sentadinhos lá, cuidando do mundo de longe e vendo o novo deus atual cuidar das coisas. Para falar dos deuses novos, a gente tem que falar sobre a Irmandade. Depois que os deuses antigos deixaram a humanidade para trás e tudo começou a cair em ruínas, a humanidade perdeu seu rumo, eles decidiram que queriam ascender para fazer a humanidade meio que andar com as próprias pernas e não depender tanto dos humanos. Foi assim que a Irmandade se formou com 5 pessoas. Foram Sois, o Dominador, Nilvan, a Infinita, Valtel, o Iluminado, Shambara, o Atormentado. E havia também o Nosramos, o quinto, que foi conhecido apenas como Esquecido, vocês vão descobrir porquê. Mas a sociedade foi formada no ano de 809 para buscar pelos deuses antigos para tentar ascender. E eles foram parar na antiga tumba da cidade de Mahabre, e eles passaram por diversos desafios até que finalmente chegaram nos Portões Dourados. Só que tinha um problema que o Nosramos ele tinha um pouco de dúvida, porque ele era meio que um homem das artes, das ciências, um grande estudioso, e os deuses antigos mostraram para ele como tudo na verdade era apenas um ciclo e como funcionavam as coisas, e ele percebeu que virar um novo deus não ia resolver as coisas se ele decidiu abandonar. Mas enfim, o resto da Irmandade continuou com sua missão original. Eles ascenderam através do trono e eles deram origem a uma nova ordem mundial onde deixaria os humanos andarem por conta própria, mas com o tempo eles acabaram indo perdendo cada vez mais o seu poder, até que nos dias atuais eles são considerados apenas uma lenda e coisa do tipo. François, também conhecido como os Olhos dos Cegos, não se sabe ao certo se esse nome ele recebeu quando foi ascendido ou quando ainda era apenas humano. Na verdade, todos têm meio que um título que não se sabe ao certo em qual momento da história receberam esse título, mas enfim. Como eu disse antes, ele fez parte da Irmandade, que foi até Mahabre e ascendeu. E ele, quando ascendeu como novo deus, ele se tornou uma divindade egoísta que era desprezada por seus companheiros, novos deuses. E ele reinava com um punho de ferro no Templo Dourado, onde ele mesmo ficava lá o tempo todo sentado em cima do trono da ascensão, mandando em tudo. E ele temia que novos deuses ascendessem, tanto que no jogo tem meio que uns cachorros que você pode encontrar por aí de caçando, que são cães de caça treinados pelo próprio François, que depois a gente encontra ele meio que com esses cachorros lá em Mahabre. E depois de tanto tempo ficar nisso, depois de muitos ciclos de vida, ele finalmente consegue compreender o profundo esquema maior das coisas e que rege a existência, e que tudo na verdade é um grande ciclo, e que essa coisa de poder que ele tanto buscava era só uma ilusão. E é quando o jogador encontra ele e ele fala: velho, volta no tempo e me mata mais jovem, vai. E assim ele acaba perecendo. Nilvan, também conhecida como a Mãe dos Puros, como eu disse, foi uma das membros da Irmandade que ascendeu no ano de 809 em Mahabre, mas ela, assim que ascendeu, ela ficou estabelecida na Tower of Endless, que ficava na Cidade Antiga, e lá ela defendia a crença no potencial ilimitado da humanidade. Ela basicamente dizia que tudo podia ser alcançado através de perseverança e esforço. Os poderes dela não foram muito bem explorados, mas ela meio que podia visitar o sonho das pessoas e mostrar suas habilidades, além do reino físico. No final do século XVI, apesar da sua fé inabalável na humanidade, ela sabia que uma hora o reinado dela ia acabar como uma deusa nova. Então, meio que num desespero que ela queria manter sua existência eterna, ela queria manter o seu governo mesmo depois de morta. Então, foi quando ela decidiu dar luz a uma criança, junto com Legard, que era um homem que era profetizado para unir os estados de guerra sem recorrer à força. Sempre assim, esse grande Legard. E é aí que ela acaba dando luz à garota que a gente encontra no jogo. E como eu já disse mais pra frente, acaba se tornando a deusa do medo e da fome.
Não era esse o objetivo dela, mas no final das contas, a tentativa da Nivan de alcançar a vida eterna deixou um impacto bem duradouro. Valtel, o estudioso das artes, assim como os que eu falei até agora, ele também foi um dos novos deuses que ascenderam junto com a Irmandade no ano de 809. Ele se tornou iluminado e que se estabeleceu nas grandes bibliotecas da cidade antiga e por lá ficou imerso nos estudos. E ele queria tentar diminuir esse vão entre os novos deuses e os deuses antigos, criando seres vivos. Só que como ele tinha medo que suas criações vivessem mais do que ele, como as estatuetas de barro de Mahabharata foram para os seus criadores, ele decidiu trabalhar com formas artificiais criadas a partir da carne. Foi assim que ele deu a vida a o Senhor das Moscas, um dos inimigos que a gente encontra, e o Útero também, que é outro inimigo que a gente encontra lá em Mahabharata, que é aquele bicho estranho sem cabeça que pode dar à luz àqueles bichos e que serviam como um prazer do passatempo, assim, de Vatel. Mas enfim, ele é uma das almas essenciais que a gente precisa pegar no jogo, e depois que a gente derrota ele, ele acaba se enforcando, e é isso. O Atormentado, que antes era conhecido como Ronchambara, que era um poeta mortal que acreditava que a arte só podia ser criada a partir da dor e do sofrimento. Ele foi um dos 5 que participou da Irmandade e ascendeu no ano de 809 na antiga Mahabharata. E quando ele ascendeu, ele se tornou o Atormentado, que era um ser sem pele, com correntes que infligiam tortura sem fim a ele por centenas de anos. E ele, por sua vez, ele estendeu o seu sofrimento a outras criaturas dentro do santuário de Mahabharata, como os Homens Vermelhos, que são os inimigos que a gente pode encontrar dentro do jogo. E apesar da sua divindade, Ron sempre continuou a defender os mesmos princípios que mantinha como poeta normal. Os outros novos deuses e o esquema mais das coisas. No primeiro jogo é meio que revelado pra gente que na verdade há muitos outros novos deuses que ficam sentados no grande salão dos deuses e ficam governando Mahabharata. E na verdade eles existem desde a partida dos antigos deuses. E tudo funciona como o grande esquema das coisas, que é meio que um ciclo de troca de deuses, onde um novo deus ascende, ele tem o seu reinado, quando o seu reinado chega ao fim, ele vai para esse grande salão dos deuses e fica lá com todo o resto, para que um novo deus surja e mande no seu tempo. Esses novos deuses desaprovam o reinado de François, e no final até o próprio François conclui que ele não passava de uma marionete, tudo era inútil, e que ele levou vários ciclos de vida para conseguir entender o esquema das coisas, que é o tempo é um ciclo. Betel foi um desses novos deuses aí também, que também aconteceram no mundo, que veio antes na Irmandade. Ele é o famoso novo deus da iluminação, ele que criou as bibliotecas de Mahabharata para armazenar um imenso conhecimento, e ele desejava que um dia os arquivos superassem o conhecimento e sabedoria dos deuses antigos. E a partir dele, cada novo deus iluminado teria que dedicar a seu reinado a procurar mais conhecimentos para adicionar à biblioteca. Ou seja, ele teria que basicamente fazer uma espécie de doutorado, de escolher o que ele quer se especializar e fica lá estudando todas essas coisas. Depois disso, ele foi sucedido por Nashwara, que depois eu vou falar mais sobre ele, que aliás aparentemente puxou algum tipo de truque de Betel que enfureceu os novos deuses quando ele fez isso. E acredita-se que por estudos modernos que a figura mítica de Betel é baseada no Batel Kishar, um dos estudiosos mais populares da antiga Mesopotâmia. Como os novos deuses eram humanos antigamente, é possível que esse tal de Betel Kishar na verdade fosse o Betel antes dele ascender como um deus. E embora ele tenha partido há muito tempo, ainda se pode achar alguns dos seus anéis imbuídos com magia por aí.
Nashará, como já foi dito antes, foi o deus iluminado que sucedeu Betel, que ele era um grande mago dos santuários orientais, que, como mestre das bibliotecas, ele finalmente chegou à conclusão de que se tornar um novo deus não mudaria porra nenhuma, e apenas iniciaria um novo ciclo que chegaria à mesma conclusão como Betel. Ele começou a fazer experiências com vida artificial e criou um laboratório subterrâneo para esse fim, onde ele criou umas cascas vazias com sucesso, mas elas aparentemente não faziam nada construtivo. E em algum momento alguma coisa mudou e ele desenvolveu um ódio profundo pelos novos 4 deuses, que ele despreza demais e deseja mais do que tudo destruir o reinado dos novos deuses. E ele nem tem medo dos deuses mais velhos, aparentemente. No primeiro jogo a gente encontra ele nos poços de sangue, como uma cabeça flutuante, que pode entrar para nossa equipe, mas ele é meio chatinho de chamar. E no segundo jogo, o Ossa, que é um dos personagens jogáveis, o mago, que é um mago amarelo, ele só entra de personagem, ele visita a masmorra do medo da fome nos dias atuais e encontra a cabeça desse padre de um mago, que é nada mais ou menos que o próprio Nashará, que durante o jogo fica meio que guiando ele, dando umas dicas. O Irradiante e a Maculada. Eu vou falar bem brevemente sobre eles, porque são 2 deuses que a gente não tem muita informação, mas que eles são retratados em Firhanga, né, e o Irradiante, que obviamente tem a alma irradiante, e a Maculada, que possui a alma maculada. A gente pode meio que invocar eles, o Irradiante até consegue te vender algumas coisas no jogo. A Sem Coração, pra finalizar, é uma outra deusa aqui também, uma outra nova deusa que apareceu no novo jogo Firhanger 2 Termina. Não sabe muito sobre ela, mas é sugerido que ela tem uma forte animosidade em relação aos outros novos deuses, tanto que ela meio que ficou contra eles e causou uma grande bagunça, lutando contra o próprio exército de Bremen, matando um monte de gente, derrotando um tanque sozinha e tudo mais, que no final, com a ajuda de um monte de sacerdote, ela acabou sendo aprisionada na dimensão alternativa de Her, especificamente na igreja de Almir. E durante o jogo a gente pode libertá-la das correntes e desafiá-la para um duelo, que a gente obviamente só consegue derrotar ela porque ela está ainda enfraquecida por causa da prisão dela, mas se a gente sair vitorioso, recebe os poderosos equipamentos dela como prêmio. Pois bem, gente, esse foi o vídeo. Por enquanto são esses os deuses que nós temos. Espero que tenham gostado. Posso ter errado em alguma coisinha ou outra, mas eu tentei ao máximo seguir fielmente a wiki e os arquivos de tradução que eu tô traduzindo do próprio jogo Termina, né? Como todo mundo já deve saber. Que nos arquivos tem bastante coisa sobre lore e é bem divertido traduzir por causa disso, que eu tô conhecendo bastante coisa sobre a lore que eu nem mesmo sabia. Ainda mais porque eu tô lendo tipo todos os livros e tem as bíblias de pele do Enki e tudo mais que falam sobre os deuses antigos. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Pra quem quiser me acompanhar melhor, tem o Twitter, onde eu posto coisa com bastante frequência. Eu vou atualizando vocês sobre a tradução. Eu ando fazendo lives na Twitch também pra testar a tradução. Eu tô pensando também fazer algumas outras coisas, além de jogar o jogo que eu tô traduzindo, dar uma pequena variada, mas enfim. Os dias de live ainda não tem muito bem um dia fixo, os dias de lançamento de vídeo também não tem um dia fixo, porque aqui a gente é que nem os magos amarelos e acreditamos no caos, no puro caos. Então é isso, gente. Bye bye.